Bom, pessoal, então esse assunto é um assunto bem interessante e importante, né, para todos nós como agrônomos, tá? Então, basicamente, é o principal processo, né, para que exista vida no nosso planeta. Então, se não existisse a fotossíntese, a gente nem estaria aqui. Então, basicamente, aqui nós temos o resumo, né, da equação da fotossíntese, que em resumo também poderia se chamar a síntese em função da luz, né, nesse caso aqui, síntese de carboidrato. Então, a gente percebe que da junção de CO2, água, energia, né? Radiação e a ação de pigmentos, nós temos aí a formação de carboidratos, água e oxigênio, né? Então, basicamente, a gente vai ver daqui a pouco que o oxigênio é um subproduto da fotossíntese, né? E aí a gente não pode deixar de relatar alguns fatos históricos, né? Até porque os avanços nessa parte da ciência, né, na fotossíntese, ganhou uma grande dimensão nos 300 anos atrás, né? Então, de lá para cá, realmente acelerou bastante o conhecimento nessa área. Mas, desde a Grécia Antiga, né? Como a gente já comentou um pouquinho em relação a isso, para a parte de nutrição mineral, acreditava que as plantas obtinham do solo e da água tudo que elas precisavam para o crescimento, né? Tudo que era necessário. E aí, dando um salto aqui da Grécia Antiga, lá mais 300 anos antes de Cristo, até 1727 anos depois de Cristo, já com Stephen Harris, que sugeriu que parte da nutrição das plantas dependia da atmosfera, tendo a luz papel importante, né? Então, esse pesquisador, na época, ele já percebia que a luz tinha algum tipo de importância nesse processo, tá? Que não era só o solo e a água que as plantas requisitavam. Aí o experimento que acho que talvez tenha comentado também, acho que foi em outra turma, Joseph Presley. Então, esse Joseph Presley, o que ele fez em 1771? Realizou um experimento com planta, um rato e uma vela acesa. Então, praticamente, ele observou, né? Ele colocou o rato em uma campânula, com vela e uma planta. Aí deixou a planta, a vela acesa com a planta e um rato, deixou a vela acesa e um rato dentro, então ele foi fazendo as combinações, né, nesse experimento. E deixou o rato dentro da campânula sozinho, né, deixou uma vela também dentro da campânula sozinha, e aí ele foi observando o que acontecia, né, então ele percebeu que depois de um certo tempo acabava-se o oxigênio, né, nessas campânulas, e aí a vela se apagava, o rato morria quando estavam sozinhos, e quando ele colocou os três juntos no mesmo ambiente, rato, vela e a planta, ele percebeu que a vela se queimou por inteiro, né? E o rato permaneceu vivo. Na outra que ele colocou a vela e o rato morreu, porque a vela acelerou mais ainda o consumo de oxigênio, a vela acesa, né? O consumo de oxigênio, onde essa campana onde se encontrava com o rato. Então, praticamente, ele realizando esse experimento, ele concluiu que a vela produzia o que ele chamou de flogisto, né? A vela estava produzindo alguma coisa que estava, vamos dizer assim, que matou o rato, né? Vamos dizer assim, também, e que a planta era capaz de desflogistar. Aí essa foi a teoria da época, né? Desflogistar. Algum flogista e foi desflogistar. Na verdade, estava servindo aqui o CO2, né? Então, basicamente, é liberado o CO2 e a planta capta esse CO2 que nós já sabemos hoje e realiza o processo fotossintético, né? Então, na campana, né, onde se encontravam os três, a vela se queimou por completo e o rato também sobreviveu, sem nenhum problema. Já Egerhaus, em 79, 8 anos depois, concluiu que a purificação do ar feito pelas plantas dependia da luz e só ocorria nas partes verdes da planta. Então, veja bem, ele já se atentou para outro detalhe, né? Além de ter a questão da purificação do ar, que é a liberação do oxigênio, né? Pelas plantas, dependia da luz e tinha alguma coisa por trás envolvida, que nesse caso seriam os pigmentos, as partes verdes, né, da planta que ele destacou. Aí, um pouco, 3 anos depois, né, ele, em parceria com outro pesquisador, concluiu que o CO2 era a fonte de carbono para a formação da matéria orgânica vegetal. Então, basicamente, nos experimentos que ele fez, ele identificou que agora o CO2, que era o antigo flogisto, né, do pesquisador anterior a ele, que era justamente agora a fonte, né, de carbono para a matéria orgânica nas plantas. Aí Nichols e Saussure
de Saussure em 1804, deu início aos experimentos quantitativos, e onde ele concluiu que a água também era reagente na fotossíntese. A gente viu lá aquela formulazinha, né? CO2 e a água, né? Assim como também é produto, né? Então, a água também era reagente da fotossíntese e que na presença da luz, as plantas absorviam CO2 e liberavam o oxigênio. E no escuro acontecia o inverso, né? Então, até então, eles estavam explicando o quê? A fotossíntese, e quando ele falou assim, acontecer o inverso no escuro, estaria se referindo que a processo da respiração, né? Então, nesse momento aqui, já tinha dado um grande salto, né, de conhecimentos, mas ainda tinha muita coisa por vir, né? Em 1842, Julius Robert Mayer e von Sachs permitiram entender a fotossíntese não só como um processo de troca gasosa, né, mas também como um processo em que a síntese de matéria orgânica e transformação de energia luminosa em energia química. Então, a partir de então, desse momento, a luz realmente já tinha a sua importância no processo. Como a gente colocou naquela equação lá, o CO2 e a água, luz, pigmentos, né, gerando que carboidrato e água e oxigênio. Então, basicamente, esses dois pesquisadores aqui já na segunda metade do século XIX, já tinham definido isso e já sabia que a energia luminosa estava sendo convertida em energia química, que seria justamente o que? A matéria orgânica, né? Nas plantas nesse caso. Aí, em 1905, Blackman, já no início do século XX, estudando os efeitos da temperatura, da concentração de CO2 e da intensidade luminosa sobre a fotossíntese, concluiu que ela consistia de duas reações, né? Que vocês talvez tenham visto ao longo quando vocês estavam criando lá os títulos, né, para aquelas imagens. Reações da luz e reações do escuro, tá? Reações da luz, que são rápidas, independentes da temperatura, foram conhecidas como reações fotoquímicas, né? Reações de escuro, lentas e dependentes da temperatura, que são as reações bioquímicas. Então, nesse caso, não quer dizer que uma acontece durante o dia e outra acontece durante a noite, né? Isso aqui não tem nada a ver com essa situação. Mas tem uma dependência, uma dependência maior ou da menor da temperatura. Aí, em 37, né, já praticamente já na metade, próxima metade do século XXI, Robert Hill demonstrou que preparações contendo fragmentos de folhas ou cloroplastos, né? Então, ele fez um macerado de folhas, que se encontrava também cloroplastos, isolados, podiam provocar liberação de oxigênio quando iluminadas na presença de água, né? E de um receptor artificial de elétrons. Então, no meio aquático, no aquário mesmo, ele fez isso. Ele dispôs para plantas de elódia, né? Aquela planta aquática, a luminosidade monocromática direcionada, e a gente percebia, né, deu para perceber as bolhas, né, de oxigênio sendo liberadas no aquário. Então, ele fez isso, fez esse experimento, ele comprovou essa situação. E ele colocou alguns produtos que eram responsáveis por serem receptores dos elétrons, né, do processo que estava acontecendo, que a gente vai falar daqui a pouco, que é a fase fotoquímica. Mas até então ele não sabia explicar, né? No início da década de 40, o Emerson, né, Robert Emerson, propôs a existência de duas reações luminosas, né? A existência do que nós conhecemos hoje como dois fotossistemas. Então, eles teriam uma interligação, né? Baseado nos experimentos da extinção do vermelho e da intensificação da fotossíntese, né, que a gente vai ver agora. Então, como é que foi essa questão aí da extinção do vermelho, né? Se a gente for olhar aqui para esse espectro aqui é o espectro luminoso que vai estar chegando até a superfície, né? E aqui é o que são os picos que nós temos em função da absorção no vermelho e no azul, tá? Então, basicamente aqui pelas plantas. O efeito da queda no vermelho. O que foi isso aqui, o efeito da queda no vermelho? A produtividade quântica da fotossíntese, né, que é justamente a quantidade que vai chegar de energia aqui, ó, para as plantas, esse montante aqui, cai drasticamente na luz vermelha distante, com comprimentos de ondas superiores a 680 nanômetros, né? Então, se fosse superior a 680 nanômetros, já começa a cair. Indicando que a luz vermelho distante, né, o vermelho extremo,
sozinha é ineficiente para induzir a fotossíntese. Então, basicamente, se só tiver o vermelho extremo ou vermelho distante, como uma luz monocromática, ela é ineficiente para poder estimular o processo fotossintético. Né? Então, isso aí, experimentos que eles foram comprovando isso aí. Então, a pequena queda nas proximidades dos 500 nanômetros também, ó, mais ou menos aqui, ó, reflete a eficiência um pouco menor também da fotossíntese utilizando a luz absorvida pelos pigmentos acessórios, que nesse caso são os carotenoides. Tá? Então, eles são pigmentos também que auxiliam na defesa contra o excesso de energia, né? Eles acabam dissipando isso aí. Então, é um dos protetores dos fotossistemas, né? Das clorofilas A e B, os carotenoides, são pigmentos acessórios. Então, tem também uma certa ineficiência, vamos dizer assim, né? Essa queda aqui é justamente próxima aos 500 nanômetros, tá? Isso ele quis dizer o quê? O efeito da queda no vermelho, essa extinção da fotossíntese, justamente com um comprimento de onda acima de 700 nanômetros, basicamente, né? Que aí você já tem a extinção do vermelho, já tem um vermelho longo, vermelho extremo para cá. Então, os comprimentos de ondas maiores. Então, o que ele quis dizer, o que ele quis fazer com esse experimento? Né? Que a extinção da fotossíntese no vermelho quer dizer que só o vermelho, apenas a coloração, o comprimento de onda, na verdade, do vermelho distante, né, é insuficiente para poder gerar, né, os fotoassimilados, né, a fotossíntese em si para o vegetal. Então, demandava também ter a participação de outros comprimentos de onda, que nesse caso aqui, o azul também, né? Aí ele continuou fazendo experimento, ele fez agora o efeito da intensificação da fotossíntese. Só que agora só buscando a questão do vermelho, por quê? Porque o azul, ele tem muita energia. A gente vai ver agora a questão do comprimento de onda. O comprimento do azul, você viu lá que são menos de 500 nanômetros, né? Então, tá aqui, ó. Tá em 400 e alguma coisa. Então, ele tem muita energia. A gente vai ver por quê. Então, ele tem muita energia e aí a planta, ela não tem como absorver todo. Se a planta pudesse absorver toda essa energia, seria ideal. Não precisaria nem dessa luminosidade toda para ela poder produzir bastante, né? Mas ela não trabalha dessa forma. E o que foi esse efeito da intensificação? Ele quis dizer o seguinte, ó, quando ele expõe a planta a uma luz monocromática, né, que é o vermelho distante, né, ela vai ter uma taxa, né, de fotossíntese, aqui está relatando isso aqui, ó, então a taxa fotossintética, nesse caso, quando você aplicou apenas o vermelho distante, e aqui apenas o vermelho. Tá? Então, você está vendo que a taxa fotossintética foi relativamente o quê? Pequena, né? Quando você aplicou os comprimentos separados, tá? Então, agora, quando você aplicou ambos juntos, olha só a diferença, né? Então, é por isso que teve essa questão do efeito da intensificação da fotossíntese, né? A taxa de fotossíntese, quando luzes no vermelho e no vermelho distante são aplicadas em conjunto, é isso aqui, ó, é maior que a soma das taxas em separado, tá? Então, claro que no ambiente você não vai ter isso aqui. No ambiente você vai ter sempre um conjunto de comprimentos de onda, que não só o vermelho distante, né? E o vermelho tem o azul, tem outros comprimentos de onda, né? Pela radiação solar. Então, isso aqui foi só para fazer um teste para decifrar ainda mais a importância, né, do vermelho e da colaboração que os comprimentos de onda têm para a fotossíntese. Aí Mary Ellen demonstrou que Hill postulou em 37, ou seja, os cloroplastos eram capazes de fixar o CO2 e liberar oxigênio na presença de luz e de água, né? Então, em 1950, os estudos com fotossíntese já estavam bem avançados. Tanto que a parte bioquímica, foi a partir daí que a parte bioquímica também veio à tona, né? Então, as descobertas. Daniel Arnold demonstrou que as reações da luz, que são as reações fotoquímicas, ocorriam no sistema de membrana dos cloroplastos e consistiam de liberação de oxigênio e produção de ATP e NADPH, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, praticamente, a fase fotoquímica já foi toda decifrada. Só está faltando a outra etapa, que é a etapa bioquímica. Que aí, ó, Andrew Benson e Melvin Calvin justamente ganharam o Prêmio Nobel de Química porque eles descobriram justamente o que faltava para fechar ser a cereja do bolo, vamos dizer assim, né? Para fechar os processos, né?
Você tem o processo fotoquímico e agora o processo bioquímico. Então, eles conseguiram decifrar, trabalhando com carbono 14, né? O receptor de CO2. Quem era o primeiro composto a ser formado na fotossíntese, né? Eles conseguiram, trabalhando com o carbono 14. Como ocorria a regeneração do receptor, né? Como ocorria a síntese de carboidratos, aminoácidos, lipídios, entre outras moléculas orgânicas, né? Que todas elas eram formadas por bloquinhos, né? Nesse caso, por fotoassimilados gerados no ciclo de Calvin, né? Esse ciclo que a gente vai ver também aqui. Aí, em 60, para a gente encerrar, lá na Austrália, 2 pesquisadores decifraram agora o que um novo processo, né? Que não mais o que Melvin Calvin achava que todas as plantas eram semelhantes nesse sentido, né? Todas têm essa parte de ciclo de Calvin, todas as plantas têm. A diferença é onde acontece e quando acontece, né? Então, esses 2 pesquisadores da Austrália descobriram aqui plantas como milho, a cana, né? Que são plantas hoje conhecidas como plantas C4, que a gente vai ver o porquê disso. Ele percebeu que o local onde acontecia não era no mesófilo, né? Nesse caso aí, a fixação do CO2, tá? E a conversão em fotoassimilados. Então, não era no mesófilo. Então, acontecia em outro local, no caso aqui das plantas C4, que era na célula da bainha. E aí tinha as diferenças morfológicas, né, da planta, e nesse caso também tinha essas diferenças aí da fixação também, então, bioquímicas. Então, era para eles também terem conseguido até ganhar um prêmio desses aí, como Melvin Calvin, né, mas ficou só por Calvin mesmo. Foi o primeiro a ter descoberto a fase bioquímica. Aqui, só para a gente poder já entrar no nosso assunto, de ser mais direcionado, aqui uma folha, tiramos um pedaço aqui dessa folha, chegamos aqui ao microscópio, identificamos uma célula vegetal, né? E aí, nessa célula vegetal tem uma organela, que é o cloroplasto, puxamos esse cloroplasto para cá, demos um zoom nele e verificando que ele por dentro é formado por pilhas, né? Pilhas dessas moedinhas aqui, ó, que nós chamamos de tilacoide, né? E estão todas embebidas num citoplasma do cloroplasto, vamos dizer assim, né, que é conhecido como estroma, tá? E aí aqui dentro, demos um zoom, retiramos aqui uma pilha dessa, e uma pilha dessa é chamada de grano, e o conjunto delas de grana, né? Então, pegamos aqui a membrana do tilacoide, que é justamente o que nós vamos querer saber, que é justamente aqui que vai acontecer uma das etapas da fotossíntese, que é justamente a etapa o quê? Fotoquímica. E aqui, novamente, dando um zoom, né? Novamente no cloroplasto, mostrando novamente aqui o tilacoide, as pilhas de tilacoide, formando o grano, né? E no tilacoide, na membrana do tilacoide, estão presentes os fotossistemas, né? Que seriam complexos proteicos, tá? Que vão estar envolvidos nessa captação da luz, né? E na conversão da energia luminosa em energia química. Porém, a gente tem que entender que a luz ela é considerada como onda e como partícula, né? Então, ela é uma radiação eletromagnética, né? Tem vários comprimentos de onda embutidos nela. Nessa luz que chega pelo Sol, se a gente passar ela por um prisma, a gente vai ver o arco-íris, né? Porque cada uma daquelas cores tem um comprimento diferenciado, tá? E, consequentemente, um teor de energia. Então, o pacote para cada uma daqueles comprimentos de onda vai ter um pacote de energia diferenciado. Possui características tanto de onda como de partícula. Essa ideia de partícula já foi com o pensamento de Max Planck, né? O pai da física quântica. Uma onda é caracterizada por um comprimento de onda e uma frequência, como a gente pode ver aqui nessa imagem, né? Então, você está vendo aqui o comprimento de onda, esses picos aqui, né? Justamente a distância entre essas cristas. A frequência, você tem um tempo determinado e você vai verificar quantas cristas vão estar passando naquele tempo, né? Então, essa seria a frequência. E aí a gente tem que entender o seguinte, vocês devem lembrar isso também, talvez, da física, que a luz também é uma partícula chamada fóton, então é um pacote de energia. Foi isso que o Planck falou, né, na época lá, que é o pai da física quântica. Ela pode chegar através de pacotes, né?
de energia. Então, cada comprimento daquele tem um pacote de energia que traz consigo. Então, cada fóton contém uma quantidade de energia que é chamada de quantum. O quantum de um fóton depende da frequência da luz e do comprimento de onda, né? Aí é que está a grande sacada dele foi isso aí. A luz solar é como uma chuva de fótons de frequências diferentes. Então, praticamente, quando a gente olha para o arco-íris lá no céu, quando dá um período meio nublado, chovendo, alguma coisa assim, você vê o arco-íris. Então, cada corzinha daquela, né, do arco-íris, tem um comprimento de onda com um pacote de energia diferenciado. E aí, basicamente, quanto menor é o comprimento de onda, a gente vai ver isso aqui na tabela agora, maior vai ser o seu teor energético e sua frequência, né? Então, basicamente, quando você tem um comprimento de onda muito grande, você viu lá o vermelho distante, já tem um comprimento de onda maior, então o teor energético dele é menor, né? Então, é diferente do azul que eu mostrei para vocês, que está em torno de 440, 450 nanômetros. Tem um teor energético muito grande que a planta não consegue absorver tudo, né? Ela tem que dissipar uma parte dessa aí. É perdido na forma de calor, fluorescência, tem as perdas aí também. E o que eu estava falando é justamente isso aqui, ó. Se nós lembrarmos aí da radiação ultravioleta, né, que é muito energética, pode provocar até câncer de pele para quem não usa o protetor solar e fica muito tempo exposta, né, à radiação. Veja bem, você tem aqui a radiação UVA, UVB e UVC. Cada uma tem o seu comprimento de onda, a faixa de comprimento de onda dela aqui, ó. A UVC, por exemplo, tem uma faixa de comprimento de onda de entre 100 e 280 nanômetros, né? A UVA de 320 é 400 nanômetros. Então, a depender do comprimento de onda, você já traz consigo um pacote de energia. Então, a UVC tem muito mais energia do que a UVA. E assim sucessivamente. Então, por exemplo, a luz azul, em torno de 425 a 490 nanômetros, ela tem uma quantidade de energia de 274 kJ por mol por fóton. A luz vermelha só tem 181, né? Então, ela tem muito mais. Justamente, quanto maior o comprimento de onda, menor o teor energético. Quanto menor o comprimento de onda, maior o teor energético. Tá? Aqui só mostrando para vocês o que nós podemos observar, né? São justamente o que está presente aqui dentro dessa pequena faixa, né? Que é a faixa que nós chamamos da região do visível, né? Que a gente consegue enxergar a região do arco-íris. Luz ultravioleta a gente não enxerga, raio-x não enxerga, muito menos raio-gama, que são altamente nocivos, né? Então, olha só o comprimento da radiação gama, 0,01 nanômetro. Imagine a carga energética. A pessoa não precisa ficar muito tempo exposta a essa radiação aqui para ter um efeito danoso, não. Viu? Então, aqui, pouco tempo de exposição a essa radiação aqui, o prejuízo para a saúde humana é muito grande. Né? Tanto que quando a gente vai fazer o raio-x, né, a pessoa que fica lá tirando as imagens, ela fica por trás de um local, não fica lá próximo, coisa desse tipo, ela fica por trás de um local onde tem uma proteção de chumbo e tudo, né? Porque ela fica ali exposta diariamente, e aí os prejuízos para a saúde dela são muito grandes. Tanto que eles têm insalubridade nesse serviço, então eles se aposentam mais cedo, né? Querendo ou não querendo, vai ter algum tipo de efeito, né? Em exposição à radiação por mais tempo. Não é a gente que vai lá uma vez ou outra perdida para fazer um raio-x que vai trazer algum tipo de transtorno. Agora, quem está lá presente todo dia é complicado. E aí não poderíamos deixar de falar dos pigmentos. Nesse caso aqui nós temos a clorofila. Por aqui a gente já começa a enxergar a importância da nutrição mineral de plantas, né? O que vocês estão vendo aqui nessa imagem? Quais são os elementos que estão presentes na clorofila? Magnésio e nitrogênio. Então, o magnésio está ancorando esses 4 átomos de nitrogênio aqui, né? Esse aqui é o tetrapirrol da clorofila. Aqui é a cauda dela, né? Aqui é a clorofila A. Você tem a clorofila A, a clorofila B, carotenoides, ficobilinas, né? Vários pigmentos que estão envolvidos na captação da radiação solar. E o que vai diferenciar, por exemplo, a clorofila A da clorofila B é simplesmente o ligante que tem esse anel B aqui, né? Aqui é um metil e aqui é um aldeído. Então, são grupos funcionais aqui que vão estar modificando, né? Se uma vai ser A, se a outra clorofila vai ser B. Tá? Aqui é só a título de curiosidade.
E aqui os principais pigmentos, né? Clorofila A, clorofila B, clorofila C, clorofila D. Então, cada uma captando aí, ó, no seu comprimento de onda, né? Certo? Carotenoides aqui, a mesma coisa, beta-caroteno, alfa-caroteno, luteol, né? Violachantol, ficobilinas. Então, cada um desses pigmentos aqui captando a radiação solar no que é mais confortável para si. E aí, como eu falei para vocês, aí se a planta, aí se o pigmento capta, a clorofila capta a luz azul, olha só como ela é muito energética, né? Então ela está aqui no seu estado basal, né? Quando tem essa absorção da luz azul, ela salta, né? Os elétrons saltam para um nível maior de energia, né? Seria o estado mais excitado de energia aqui, estado de maior excitação. Porém, ela não tem como absorver essa energia que está aqui, né? Como eu falei para você, a carga energética é muito grande nesse pacote da luz azul, que não é do voo da azul não, pessoal, aqui é do comprimento de onda do azul. Então, é muito grande que ela vai ter que perder a energia, uma parte dessa energia, né? E essa perda pode ser uma parte na forma de calor, de fluorescência, emitir novamente, né? Uma luminosidade, de toda forma, caindo para um estado de menor excitação, que aí agora sim esse estado pode ser utilizado para processo fotossintético, tá? Assim como também, o que acontece, por que a gente vai falar que o vermelho é mais eficiente que a luz azul? Por quê? Apesar do vermelho aqui, já um pouquinho depois já tem uma queda, né? Nessa fluorescência, porque já é o vermelho distante. Porque se a gente perceber, olha o que acontece com o azul. Se a clorofila pudesse, a planta pudesse absorver toda a energia do azul, ele seria o eficiente, o mais eficiente possível. Mas como tem essa perda grande, né? Ela vai para o seu estágio de maior excitação, né? O segundo estágio, vamos dizer assim. E aí ela tem uma perda grande, né? De energia na forma de calor, para chegar no segundo estado, né? No primeiro estado, em que pode ser aproveitado pelo processo fotossintético. Já o vermelho, não. O vermelho só excita porque tem um comprimento de onda maior, né? Então o pacote de energia do vermelho é menor, porém, praticamente ele pode ser absorvido por completo, né? Então, em termos de eficiência, o vermelho seria mais eficiente do que o azul, tá? Mas o azul tem a sua importância também, que não só as questões fotossintéticas. A gente viu a questão da abertura dos estômagos também, né? Então, não pode descaracterizar também esse comprimento de onda. Tá certo? Então, o vermelho também, a depender da situação, pode perder e voltar para o seu estado basal, né? Na forma de fluorescência, né? Novamente emitindo radiação. E aí, aqui você tem o elétron na sua órbita normal, né? Quando recebe a carga energética, ele vai ficar, vamos dizer assim, excitado, né? Aí recebeu o feixe de luz, ele vai ficar excitado e vai ter que transferir essa energia, né? Então, o que acontece? Ele já muda a sua órbita, né? O elétron muda a camada energética que fica instável, né? Praticamente, ele vai ter que liberar essa energia. Essa energia é o que acontece aqui que eu estava falando para vocês, né? Então, se for da luz azul, por exemplo, ó, o que vai acontecer aqui? Esses elétrons vão ter que liberar energia até voltar para esse estado de menor excitação, até voltar para o estado basal. E a tendência é sempre voltar a retornar para o estado basal, tá? Então, ele vai ficar muito excitado, né? Ele vai ter que liberar essa energia para voltar para o seu estado basal, né? Então, nessa liberação de energia, que pode perder na forma de calor, fluorescência, transferir para uma outra molécula, na transferência, e a parte fotoquímica que a gente vai ver. Aí tem essas rotas aqui alternativas para liberar energia disponível, né? Então, quando capta essa energia, o que se faz? Então, a clorofila excitada ela pode reemitir um fóton, né? E assim retornar ao seu estado base, como a gente viu aqui, que é um processo conhecido como fluorescência, né? Então, ela vai reemitir o fóton, a fluorescência, tá? A clorofila excitada pode retornar ao seu estado base pela conversão direta de sua energia de excitação em calor também, né? Pode perder na forma de calor, sem emitir também um fóton, né? Então, perderia energia na forma de calor. Pode participar da transferência de energia durante a qual uma molécula excitada de clorofila transfere essa energia para outra molécula. É o que os pigmentos acessórios fazem. Então, tem lá os pigmentos acessórios que trabalham como se fosse uma antena, né? São os pigmentos também chamados pigmentos antena. Um vai repassando para o outro, né?
transferência, por ressonância, que é chamado, né? Até chegar no centro de reação, onde tem mais clorofila, que vai acontecer o processo fotoquímico, que a gente vai falar daqui a pouco. Um quarto processo é o fotoquímico, né? Na qual a energia do estado excitado provoca a ocorrência de reações químicas. Então, é o que a gente vai gerar lá na frente, ATP e NADPH. Aí nós temos as etapas, né? A etapa fotoquímica, também conhecida como reações luminosas, né? Acontece na membrana do tilacoide. As reações, também conhecidas como reações de escuro, apesar desse termo ser um pouco pejorativo, não quer dizer que isso acontece à noite, pelo contrário, durante o dia. É o local onde acontece, né? Que acontece no estroma do cloroplasto. Então, reações também chamadas de reações de fixação de carbono, e acontece no estroma. E aqui nós temos um esboçozinho do fotossistema. Né? Os fotossistemas são constituídos são por proteínas, né? E nelas nós temos aí as clorofilas, tá? Ela ficaria no centro de reação aqui. Nós temos lá o P680, que na verdade é o pigmento, né? Nesse comprimento de onda é o comprimento de onda que ele realmente vai captar, né? Que é o aprisionador aqui, o P680. Então, quando ele captar, quando a energia vai repassando de um para o outro aqui, até chegar no centro de reação, certo? Onde a molécula vai ficar excitada, aí sim ela vai repassar para as outras moléculas que se encontram presentes no complexo proteico que a gente vai ver daqui a pouco. Aqui não está representado bem não, mas vou mostrar daqui a pouco. E aqui é o fotossistema 1, né? Que é o P700, então quer dizer o quê? Comprimento de onda aqui, pigmento 680, o comprimento de onda 680 aqui, pigmento 700. Tá? Comprimento de onda aqui 700 nanômetros. Agora sim, dá para a gente visualizar melhor. Aqui é a membrana do tilacoide, pessoal, ó, tá vendo? Aqui é a membrana do tilacoide. Ela fazendo uma curvinha aqui, né? Tá vendo? Aqui é a membrana do tilacoide. E nessa membrana estão os complexos proteicos que vão participar dessa etapa fotoquímica. Aqui vocês têm o complexo antena do fotossistema 1, o complexo antena do fotossistema 2, o fotossistema 2, que é um complexo proteico, né? O citocromo 6BF, né? Outro complexo proteico. Outra proteína, o fotossistema 1 também proteína, e a ATP sintase. Né? Então, essas proteínas estão todas aqui na membrana, né, do tilacoide. Vamos tentar enxergá-las aqui, todo mundo vai enxergar comigo. Ó. Aqui é o que? ATP sintase, certo? Aqui é o que? O trímero LHC2, que é justamente o complexo antena do fotossistema 2. Então, eles estão bem próximos, tá vendo? Então, o que acontece? É a antena mesmo, né? É a antena que vai captar a energia, nesse caso aqui a radiação, justamente para o fotossistema 2, tá? Assim como tem também o complexo citocromo, 6BF, temos também aqui o fotossistema 1, né, com seu complexo antena aqui, ó, captando os elétrons, né, justamente para participar da fase fotoquímica. E aqui nós temos esses mesmos compostos proteicos aqui, sendo representados por formatos mesmo, né, das proteínas, né, que estão envolvidas no processo, que é o fotossistema 2, né, o complexo proteico, o citocromo 6BF, o fotossistema 1 e a ATP sintase, tá? Então, o que acontece aqui nessa etapa fotoquímica? A gente não pode esquecer que está acontecendo onde? Na membrana dos tilacoides. Então, na membrana dos tilacoides, que é justamente isso aqui, ó. Então, aqui dentro você tem o lúmen, que for como se fosse o citoplasma do tilacoide, né? O lúmen. E aqui fora, o conteúdo que envolve os tilacoides, que é onde ele está mergulhado, que é o estroma. Certo? Então, o que nós estamos vendo aqui, ó, que você tem o estroma aqui fora, aqui é a membrana do tilacoide e aqui dentro é o lúmen do tilacoide, certo? Então, aqui é uma representação do complexo proteico, né? Isso aqui, das proteínas. Então, a luz vai incidir nos fotossistemas. Quem vai captar é justamente o complexo antena desses fotossistemas, que nós vimos anteriormente, né? Tanto o fotossistema 2 quanto o fotossistema 1. Tá? Essa luz sendo captada, o que vai acontecer?
vai ter a excitação daquela clorofila lá na base, né, que é aquela clorofila que é do centro de reação, porque o que vai acontecer? Quando a luz está incidindo, os pigmentos, cada um está captando no seu comprimento de onda e vai repassando essa energia até chegar no centro de reação. Chegou lá, a clorofila ficou excitada, ela vai dar um salto, né, seu estado máximo lá, né, de energia, e aí ela vai ter que repassar essa energia para a molécula que se encontra, as moléculas que se encontram aqui nesse complexo proteico, né, feofitina, né, é uma dessas, plastoquinona. Então, para ela voltar para o seu estado basal, certo? E aí, quando ela faz isso, se a gente lembrar da química, o que é o processo de óxido e redução? Óxido-redução é o que está acontecendo na fotossíntese. Quem recebe elétrons, acontece o quê? Quem doa elétrons, acontece o quê? Vocês lembram disso? Da química, da bioquímica, não sei. E aí, quem recebe elétrons e quem doa elétrons, acontece o quê, gente? Silêncio dos inocentes, o que é isso? Será que tem alguém aí? Deixa eu verificar aqui. Tá todo mundo calado. Será que tem alguém na sala? Eu não lembro não, professor. Você vai perder ou ganhar carga? Então, nesse caso, quem recebe os elétrons se reduz. E quem doa os elétrons se oxida. Então, isso vai estar acontecendo constantemente aqui nessa etapa, né? Nessa etapa fotoquímica. Então, o que está acontecendo? Essa clorofila que recebeu essa carga energética, ela vai ter que repassar esses elétrons, tá? E vai ficar o quê? Oxidada. Então, ela repassando, a molécula que receber vai ficar reduzida, e assim sucessivamente. E aí ela volta para o seu estado base, mas volta desequilibrada em termos de eletronicamente falando, né? Que ela perdeu o elétron. E como é que esse elétron é reposto para a clorofila? Né? Através de um processo que acontece no lúmen do tilacoide, que também é conhecido como oxidação da água, ou fotólise da água. E aí, quem está envolvido aqui? O manganês, o cloro, são dois nutrientes que estão envolvidos também nesse processo da oxidação da água que acontece aqui no lúmen do tilacoide. Tá? Então, a luz, juntamente com esses elementos, vão promover a quebra da molécula de água em oxigênio e próton, certo? E aí esses elétrons vão sair daqui e vão repor os elétrons que a clorofila perdeu. Aí ela volta a ficar equilibrada novamente, até novamente receber os elétrons dos pigmentos lá, acessórios, levando a energia para ela, se excitar de novo, voltar e fica sempre assim. E os elétrons são repostos pela fotólise da água. Então, a fotólise da água é que repõe os elétrons da clorofila no fotossistema 2. E aí tudo bem, aí vai ter um passo, repassa danado aqui de elétron para as proteínas que se encontram aqui nesse fotossistema 2, tá? Até chegar em uma proteína aqui que é a plastoquinona, tem a plastoquinona A, que é fixa aqui ao complexo, e tem a plastoquinona B, que ela consegue se desmembrar do complexo, né? Ela já é mais móvel. E aí o que acontece? Como ela recebeu esses elétrons, o que acontece? Ela vai ficar, teoricamente, desequilibrada eletronicamente, porque ela vai ter mais carga negativa, né? Para ela ajustar isso, ela vai pegar prótons aqui no estroma, né? Então, pegou o próton e aí ficou completamente reduzida agora, equilibrada eletronicamente, né? Não ficou com carga negativa. Então, formou a plastoquinona B reduzida por completo. Aí agora vai repassar esses elétrons para o complexo de citocromo 6BF. Quando ela repassa esses elétrons, o que acontece? Ela vai ficar com prótons sobrando, então ela não tem mais necessidade de ficar com próton, ela retorna novamente para buscar mais elétrons aqui no complexo fotossistema 2, e esses prótons são enviados aqui para o lúmen do tilacoide, tá? Então, os elétrons já são repassados agora para o complexo do citocromo 6BF,
do complexo citocromo 6BF. Então, quer dizer o quê? Que ela agora ficou oxidada, voltou novamente para o complexo aqui do fotossistema 2. Já esse que recebeu os elétrons ficou reduzido. Então, agora ele vai repassar para uma outra proteína que é móvel aqui, que é a plastocianina. Né? Repassando esses elétrons aqui, ele se oxidou e agora a plastocianina se reduziu. E a plastocianina vai conduzir agora esses elétrons até o fotossistema 1. Né? Que são independentes, pessoal. Está vendo que a luz está iluminando 2 e está iluminando 1? Então, ele está recebendo a radiação. A gente viu que tem os complexos antenas para cada um deles. E está acontecendo a mesma coisa que acontece aqui em termos de excitação, está acontecendo aqui. Tá? A questão é que quem vai repor os elétrons que a clorofila daqui perdeu é a água. É a fotólise da água. Já esse aqui, não. Aqui não está tendo fotólise da água. Certo? Quem vai repor para esse daqui os elétrons que ele perdeu é justamente o próprio fotossistema 2. Esses elétrons que estão vindo daqui, estão sendo carreados daqui até o fotossistema 1. Chegando aqui no fotossistema 1, vai passar por uma série de moléculas, né, de proteínas também, ferro, enxofre, né, vitamina K. Então, uma série de outras proteínas que vão estar aqui dentro desse complexo, né, desse fotossistema 1, até chegar à ferredoxina. Esses elétrons chegarem à ferredoxina, e aí sim, na ferredoxina, isso já se encontra no estroma, né? Na ferredoxina, ele é convertido, né? Na verdade, ela repassa esses elétrons para o NADP. Cadê o NADP? Aqui. Então, para a ferredoxina, NADP redutase é a enzima que vai fazer a junção desses elétrons para o NADP oxidado para formar o NADPH, que é reduzido. Então, aqui você tem um NADP oxidado, não está mostrando aqui na imagem, mas na outra a gente vai mostrar. E ele capta esses elétrons aqui, provenientes da ferredoxina, através da enzima ferredoxina NAD-redutase, transfere esses elétrons para o NADP, ele fica reduzido, formando NADPH. Lá se foi já o primeiro produto aqui sendo formado da fase fotoquímica. Né? Por tabela, né, consequentemente, como é que é formado o ATP? Então, toda vez que os prótons, porque aqui a gente tem que perceber o seguinte, o interior do lúmen do tilacoide é muito mais ácido do que o estroma. Aqui o pH é ácido, aqui o pH é básico. Né? Então, o que acontece? Esses prótons aqui, eles tendem a sair do lúmen e ir para o estroma. Então, eles estão indo a favor de um gradiente de concentração. Entendeu? Eles não estão indo contra. Contra é se sair daqui para vir para cá. Eles estão mais concentrados aqui. Então, eles têm que retornar para manter esse equilíbrio eletroquímico. E eles não conseguem passar pela membrana. A gente viu lá, em nutrição mineral, a mesma coisa. O próprio é expulso pela TPase. Não é isso? Então, aqui, o que vai acontecer? A mesma coisa. Eles só vão sair pela TPase, que está presente aqui na membrana. É outro complexo proteico aqui. E aí, a cada 3 ou a cada 4 prótons que saem, né, pela TPase, isso aí depende da literatura que vocês forem ver, cada 3 ou 4 prótons que passam aqui pela TPase, o que vai acontecer? Aqui na TPase, tem aqui uma parte dela que se encontra aqui e outra parte mais acima, né? Nessa parte mais acima, você tem lá os compostos fosforilados, né? Que são fundidos. Então, cada um está no compartimento. Você tem lá, você pode ter a adenosina de fosfato, né? Adenosina fosfato inorgânico. Então, o que acontece quando 3 ou 4 prótons passam pela TPase? Gera energia suficiente para ter a soldadura, né, do ADP com o fósforo inorgânico, formando o quê? O ATP. Então, praticamente, essa imagem aqui fica mais fácil para vocês enxergarem isso aí. Né? Então, veja bem, aqui está acontecendo o processo da fotólise da água, estão vendo aqui, ó, onde envolve o cloro e o manganês. Né? O manganês aqui atinge uns 4, 5 estágios de oxidação diferentes, para que aconteça essa quebra da molécula de água, tá? E repor os elétrons que a clorofila perdeu. E esses elétrons vão ser repassados aqui por proteínas aqui nesse complexo do fotossistema 2, até chegar na plastoquinona B, né? Essa plastoquinona B se desprende aqui do complexo, né? Fotossistema 2, e vai buscar prótons para se manter equilibrada eletronicamente, né? Formar plastoquinona
totalmente reduzida. Depois ela repassa esses elétrons para o complexo do fotossistema ou do citocromo 6BF e, ao mesmo tempo, repassa também os prótons, né, para o lúmeno tilacoide. Esse citocromo 6BF, ele repassa esses elétrons para a plastocianina, que é móvel também, né, que se encontra aqui também no processo da captação desses elétrons na fase fotoquímica. Essa plastocianina que depende de cobre na sua estrutura, né? Essa proteína leva esses elétrons até o fotossistema 1. Lá, abastecendo o fotossistema 1, ela retorna para pegar mais. E fica sempre assim, nesse fluxo. Lembrando que quem está recebendo elétron se reduz e quem está doando o elétron está se oxidando. E aí é formado aqui, novamente, mostrando para vocês, ó, esses elétrons são fornecidos pela ferredoxina. A ferredoxina NAD-redutase, a enzima, ela vai fornecer esses elétrons para o NADP oxidado para reduzi-lo a NADPH. Esse daqui vai ser utilizado na fase de carboxilação, na verdade, na fase bioquímica, né, da fotossíntese. E como eu expliquei, a passagem dos prótons aqui pela TPase, né, vai gerar energia suficiente para ter a soldadura, né, do ADP ao fósforo inorgânico, formando o quê? ATP. Então, numa condição em que você está tendo uma demanda grande, né, de NADP, H e ATP, esse fluxo acontece aqui assim, ó, normal, ó, vai estar sempre acontecendo assim, ó, um processo que nós chamamos de acíclico, né? Está sempre acontecendo nessa sequência aqui, tá? É um processo acíclico, está tendo muita demanda de NADPH e de ATP, então o processo está seguindo esse fluxo aqui. Caso falte NADPH, que é a forma oxidada que recebe os elétrons provenientes aqui da fase fotoquímica, então não vai ter como esses elétrons chegarem até aqui e reduzir a NADPH, então esses elétrons, eles não podem ficar, as moléculas não podem ficar, é igual aquela brincadeira da batata quente, você tem que repassar para alguém, não pode ficar segurando isso não, que é problema, ficar segurando elétron é problema. Então os elétrons têm que estar sempre repassando, porque isso aqui é um processo de oxidação e redução, é um processo que está acontecendo sempre aqui, ó. Quem está doando está oxidando, quem está recebendo está se reduzindo, e assim sucessivamente. E o que acontece? Chega o ponto que não tem mais NADP para receber, esses elétrons voltam aqui para o complexo citocromo 6BF e fica girando aqui, ó, até aparecer o NADPH, né? Disponível para poder captar esses elétrons, certo? Porque senão, se demorar muito, esses elétrons eles podem, se alguma molécula captar um radical livre for formado em função desses elétrons que estão sobrando aqui na membrana, a degradação aqui vai ser grande dos fotossistemas, tá? Então tem esse risco também, né, de ter. Então isso aqui que nós chamamos de fotofosforilação cíclica, né? Então tá ciclando aqui, tá girando aqui, né? Ele não achou nenhum NADP para poder receber esses elétrons, então ele continua girando aqui até aparecer um NADP e captar esses elétrons, tá? Os elétrons não voltam para o fotossistema 2, não. Eles ficam girando aqui mesmo. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? E aqui só a título de curiosidade, já está chegando aqui no meu horário, só a título de curiosidade, o seguinte, aqui são alguns exemplos de herbicidas, né, que têm atuação no processo fotossintético. Por sinal, um desses herbicidas aí já foi banido no mercado, né, que é o paraquat. Então, você tem aí 2 herbicidas, né, com comportamentos diferentes, no sentido de um atuar no fotossistema 1, que é o caso do paraquat, e um outro aqui, ó, de clorofenilmetilureia, diuron, ele atuar no fotossistema 2. Né? Um no fotossistema 1, o paraquat no fotossistema 1 e o diuron no fotossistema 2. A atrazina também atua aqui também no fotossistema 2. Tá? Utilizada em milho. Então, o que acontece aqui? Esse herbicida, o diuron, por exemplo, a atrazina, eles não conseguem... na verdade, esses elétrons eles não são repassados para essa sequência, né? Que nós explicamos aqui para vocês. Sai do fotossistema 2, passa o quinona, leva até o complexo citocromo 6BF, passa a cianina, não segue esse fluxo aqui, né? O que acontece é o seguinte, no caso do diuron, dimetilclorofenilureia, então o que acontece aqui com aquele DCNU? Ele chega aqui
quem recebe o elétron, que esse reduz, né? Quem doa fica oxidado. Então, a plastoquinona A, ela vai ter que doar esse elétron para a plastoquinona B. Aí o diurão chega na frente dela assim, opa, me dê para cá. Aí ele vai, pega, sequestra os elétrons que viriam para a plastoquinona B, e aí ele corta o fluxo de elétrons que seguiria para repor, por exemplo, os elétrons que foram perdidos aqui pela excitação pela luz do fotossistema 1. Né? E aí ele vai diminuindo o transporte de elétrons até o fotossistema 1, consequentemente gerando estresse aqui na membrana, porque essas moléculas, quando pegam esses elétrons, também podem gerar radicais livres, e o radical livre começa a destruir toda a membrana. Tá? Então, ele começa a se ligar aqui, principalmente com os lipídios, e começa a degradar toda a membrana lipoproteica. Essa é o tipo de ação, no caso do diuron ou atrazina também, ela atua a nível de plastoquinona A, plastoquinona B, na transferência de elétron de um para outro. Já essa outra, né, que é o paraquat, que já foi banido, ele atuava justamente na reta final. Ele tem um poder muito grande de gerar radicais livres, né, o paraquat. Então, ele captava os elétrons que iriam para formar o NADPH, e quando ele captava esses elétrons, ele convertia em vários radicais livres, e aí começava a destruir de forma bem acelerada as membranas dos tilacoides e, consequentemente, a folha como um todo, né? Então, o efeito dele é muito mais rápido do que do diuron, por exemplo, né? Ambos vão fazer o controle, certo? Só que esse aqui, o controle dele, o efeito dele é bem mais rápido do que esse daqui, né? Porque quando você... Se aqui você matasse a cobra pela cabeça, né? Que você quebrou a formação do poder redutor, que vai ser utilizado lá na fase bioquímica, né? E você quebrando a formação do poder redutor aqui, tudo que vai estar sendo gerado aqui, ele não vai, esses elétrons eles não vão estar chegando até a formação do NADPH. Né? Então, o efeito do paraquat, a gente visualiza bem mais rápido. Você aplica de manhã à tarde, já está amarelando, no outro dia você já vê tudo, o efeito dele bem devastado mesmo na área. Esse daqui não, esse daqui, como ele corta a gente sabe que os fotossistemas são independentes, né? Como ele vai cortar aqui o fluxo de elétrons, então a gente sabe que aqui ainda vai estar, o fotossistema 1 ainda vai estar produzindo ATP. Então, vai matar, mas vai matar de uma forma mais lenta do que o paraquat, né? Ele matou aqui, cortou a cabeça da cobra, então o efeito vai ser mais rápido do que quando você corta aqui no fotossistema 2. Nós sabemos que o fotossistema 1 também é independente, então ele vai estar gerando ATP ainda, trabalhando de forma isolada, tá? Então, a morte é um pouco mais lenta, mas vai ter o mesmo efeito, porque, de toda forma, a planta não vai conseguir se livrar desses radicais livres assim tão facilmente. Né? Ela vai acionar o sistema de defesa dela, as enzimas antioxidantes, né? Por isso que ela ainda dura um pouco mais. Né? Mas, mesmo assim, o efeito, as reservas, vamos dizer assim, de enzimas e tudo mais, não são suficientes para poder se livrar desse problema. Tá? Tirando as plantas que têm as suas resistências, aí é outra história. Tá certo? Bom, pessoal, vamos concluir só aqui nesse slide, e aí, porque ele já é reação de carboxilação, para poder entrar na reunião ali agora. Bom, aqui mostra a intensidade de fótons, né? Fótons utilizados que podem ser utilizados na fotossíntese, e alguns excessos de fótons. Então, como a planta não pode correr da luminosidade, ela está exposta durante todo o dia à radiação solar, ela não tem como correr. Né? Porque ela também fica estressada. A luminosidade excessiva também estressa a planta. Né? E aí a primeira linha de defesa dela é de liberação na forma de calor, como eu já comentei por vocês aqui, né? Então, a primeira linha de defesa dela é liberação na forma de calor para evitar a fotooxidação, né? Aí tem a segunda linha de defesa, que é como eu falei para vocês, a presença dos carotenoides, né? Que eles captam a luz em comprimento de onda menor, mais energético, e começa a dissipar também esse excesso de energia. Pode também já ser acionado algumas enzimas antioxidantes, né? Porque alguns radicais livres, a partir de então, já podem também ser formados. E aí, com esses radicais livres presentes, você tem que gerar as enzimas antioxidantes para eliminá-los, fazer a limpeza desses radicais livres do fotossistema, porque senão eles podem provocar danos ao fotossistema, ao complexo proteico, né? Você tem lá a proteína D1 e a proteína D2, aqui está dizendo dano ao D1, né? A proteína D1, que faz parte do fotossistema 2.
Então, se tiver esse dano, então você já vai ter que ter uma síntese de novo, né? Que é o quê? É você reparar esse fotossistema. Isso aí acaba prejudicando a planta no sentido da sua fotossíntese, né? Então, você vai ter aí, nesse caso, uma que nós chamamos de fotoinibição. Então, até esse sistema ser reparado, a planta vai estar fotoinibida até realmente essa sua recuperação. Então, isso já vai trazer uma diminuição na fotossíntese líquida da planta, tá? Então, essas aqui são algumas formas as primeiras formas de defesa do excesso de temperatura, né? Pede-se na forma de calor, ou então é acionado os carotenoides ou as enzimas antioxidantes para fugir desses problemas provenientes de gerações de radicais livres, principalmente, né? Porque quando a clorofila fica excitada demais, ela vai para o seu estado triplete, que nós chamamos, né? É como se fosse aquele do azul que eu mostrei anteriormente. A clorofila vai para o seu máximo de excitação, que seria esse estado triplete aí, ela não pode se transformar nesse radical livre, né? E aí tem que ser justamente acionada essa segunda linha de defesa, que são as enzimas antioxidantes, para justamente pegar e limpar, porque quando ela fica excitada nesse nível, pode gerar superóxido, oxigênio singleto, peróxido de hidrogênio, radical hidroxilo, todos esses aqui são radicais livres, né? Então tem que acionar todas as enzimas, superóxido dismutase, ascorbato peroxidase, catalase. Então tem que acionar todas essas enzimas antioxidantes para limpar a célula desses radicais livres, tá? Então, isso aí como está dizendo aqui, a visão geral da regulação da captura de fótons e da proteção e do reparo do dano causado pela luz. Pra vocês terem ideia, a luz também, além de ser benéfica para as plantas, lógico, né? Claro que tudo tem um lado bom e um lado ruim, mas mesmo tendo esse pequeno lado ruim, o lado bom compensa e muito, né? Então, isso aqui vai acontecer, principalmente acontece muito na nossa região em função do excesso, né, de luminosidade que nós temos durante todo o ano e as questões de temperatura também que vão influenciar. Tá bom? Alguma pergunta até aí, pessoal?